Aleluia! Louvado seja o nosso Pai Celestial, com toda alegria em nossos corações, nós dizemos louvado seja Deus, pela sua misericórdia ter nos alcançado, de uma forma especial, nos permitir mais essa terça-feira abençoada por Ele, para a honra e para a glória do seu nome. Mais uma terça-feira, um dia inteiro, o qual nós vivemos a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Não foram poucos os momentos os quais nós pudemos contemplar a sua glória fazendo a diferença em nossas vidas no dia de hoje, e por isso nós sentimos no nosso coração a intrépida resolução de vir à casa de Deus para agradecê-lo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, irmãos? Grandes coisas o Senhor realizou por mim, por você, por nós, nesse dia, pela sua infinita bondade. Estamos diante da oportunidade de realizarmos mais um culto na casa de Deus. Recebemos a sua palavra para a honra e para a glória do seu nome. Mas, meus amados irmãos, assim como nós sempre temos procurado fazer, nós não podemos começar o nosso culto sem mencionarmos o futuro, sem levarmos o futuro da igreja, exaltarmos o futuro da igreja, para que, assim, a graça do Senhor faça a diferença na vida destas crianças que estarão substituindo no futuro para a honra e para a glória dele. Lembro-me nesta noite do nosso querido irmão Miguel, nosso irmão Rafael, Gabriel, Gustavo, Brian, Pietro, Camille, Carol, Isabelle, Bernardo, Tiago, Azaf, Helena, Caio, João Pedro, Giovana, Vandrei. São as crianças, são as pessoas que estão aí batalhando, caminhando, aprendendo o bom caminho para viverem o bom caminho no Senhor e na força do seu poder. Amados irmãos, eu quero dizer algo especial. Deus é bom. Deus é bom. E a sua misericórdia tem se estendido de uma forma especial sobre nós, a ponto de nos levar essa noite a mergulharmos na sua palavra, a buscarmos aquilo que Ele tem de melhor para com as nossas vidas. Nessa época de pandemia, nessa época que estamos de quarentena, procurando viver nos nossos lares tão somente, não saindo para a rua, aquele que é indispensável tem que ir trabalhar, também está indo trabalhar, mas, com a misericórdia de Deus, tem sido guardado. Nessa época de quarentena, nós não podemos nos esquecer do quanto nós precisamos da palavra de Deus para com as nossas vidas. E colocando esse desejo no nosso coração, no coração de Deus, Deus proporcionou para nós esse recurso de estarmos online ouvindo a palavra do Senhor. A igreja está totalmente vazia, não tem uma só alma aqui na igreja para ouvir a palavra de Deus, aparentemente, mas eu louvo a Deus porque é um momento o qual a igreja está de uma forma muito mais cheia. Eu tenho observado os resultados e o número tem sido maior a cada vez de pessoas ouvindo a palavra de Deus, sendo abençoada, porque os cuidados de Deus se renovam a cada dia em nossas vidas. Eu creio que a graça dele há de fazer a diferença nesta noite, nessa palavra de fé, uma mensagem altamente abençoada para com a nossa vida. Mova a sua montanha pela fé. O Senhor e Salvador Jesus Cristo está aqui no nosso meio. Amados irmãos, eu quero lembrar também para que os irmãos atentem para o compromisso que nós temos com a obra de Deus, para que assim possamos seguir em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite. Nessa noite de terça-feira, altamente abençoada. Geralmente nas terças-feiras é uma palavra de fé para com as nossas vidas, exploramos o assunto de fé. Vamos mergulhar para a honra e para a glória do Senhor. No Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10,
do versículo de número 46 ao versículo de número 52. Nessa mensagem de fé, essa narrativa é bastante conhecida, já pregamos mensagem nessa narrativa e vamos nessa noite, mais uma vez, mergulharmos nessa realidade. Mateus capítulo 4, do versículo 46 ao versículo de número 52. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então vamos ler nessa noite. A cura do cego de Jericó. E foram para Jerusalém. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Levantando de si lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e a seguir a Jesus, estrada fora. Amém e amém. Soberano Deus, nós, os teus servos, ó Deus, te louvamos e te agradecemos nesta hora, pela leitura, ó Deus, desta palavra, dessa narrativa altamente abençoada, que desperta, ó Deus, a fé em nossos corações, a fé de que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Pai Celestial, uma capacitação dos altos céus venha tomar posse das nossas vidas, nos capacitando a pregar e a entender a Tua mensagem nesta noite. Encha, meu Deus, da Tua unção, cubra, meu Deus, com o Teu Espírito, que o Teu Espírito tome posse da minha vida para pregar a Tua palavra, não seja eu pregando, mas o Teu Espírito pregando através da minha vida, e dessa forma, ó Deus, a Tua igreja seja abençoada, que haja uma perfeita assimilação em cada coração, para que saiamos abençoados ao final, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não admitimos que nada e nem ninguém nos impeça a pregar e a entender a Tua palavra, munido da autoridade, que é no nome de Jesus. Nós repreendemos toda e qualquer artimanha do diabo, e toda a igreja diga: nós seremos abençoados. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos e amigos, pelo que nós vimos com essa narrativa da palavra de Deus, aonde o Senhor e Salvador Jesus Cristo estava, qualquer passo que o Senhor e Salvador Jesus Cristo estava, uma multidão o cercava. Uma multidão estava com ele, procurando colher algo dele. E meus amados irmãos, nessas multidões que acompanhavam o Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre havia alguém que um desespero tomava conta do seu coração. Um desespero o qual movia a sua vida. E nessa narrativa, meus amados irmãos, nós observamos e vimos que
que ali estava Jesus com os seus discípulos, com os seus discípulos, uma multidão ali com ele, ouvindo a sua palavra, caminhando com ele. E lá no meio daquela multidão, de repente, um cego chega diante do Senhor. Sempre havia pessoas desesperadas diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que nesta noite é diferente, meu amado irmão? Será que há alguma diferença no nosso meio nesta noite? Jesus está aqui, amém, irmão? Jesus está aqui no nosso meio. E será que há algo diferente do que ocorrera naquele momento em Jericó? E verdadeiramente falando, amados irmãos, eu digo que não. Eu digo que não é nem um pouco diferente daquele dia de Jericó, o qual Jesus estava com os seus discípulos. Porque eu faço uma pergunta nesta noite. Quem não está enfrentando problemas nessa noite, diga amém. Quem não está enfrentando problemas? Todos nós estamos enfrentando problemas. Vivemos situações que nós não desejaríamos viver. Estamos enclausurados nos nossos lares, não podendo sair de casa, né? Só com emergência, mas não podemos sair de casa. E isso é um problema para muitas pessoas. E esse que eu mencionei é um problema ao mínimo. Porque existem problemas muito maiores no nosso meio nesta noite. Estamos aqui com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ouvindo falar aos nossos corações. Meu amado irmão, não há uma só vida que não tenha problema. Não há uma só vida. Preste bem atenção, você não é um exclusivo. Você não é alguém que sofre tão somente sozinho, não. Não há uma só vida debaixo deste céu que não tenha problema. Preste bem atenção. Só não tem problema alguém que ainda não nasceu. Essa é a grande verdade. Só não tem problema alguém que ainda não nasceu. E isso sem mencionar o fato de que muitas vezes as mães podem até passar o problema para a criança que está no ventre. Muitas vezes é isso que acontece. Passa o problema para a criança que está no ventre. Então, meus amados irmãos, se você já nasceu, você tem problema. Nós temos problemas debaixo deste céu. Você pode, mas eu quero dizer também para você, que você pode ficar melhor do que você está. Você pode ficar melhor do que você está ao chegar aqui neste lugar. A sua vida pode ser bem melhor do que está. Por quê, pastor? Porque Jesus está aqui. Jesus está no nosso meio. Assim como aconteceu com Bartimeu. Ele estava mal, estava vivendo uma situação difícil, mas a sua vida foi totalmente transformada. A sua vida mudou porque Jesus estava ali. E Jesus está no nosso meio nesta noite. Entenda, meu amado irmão, infeliz é o homem que se retrai ante as dificuldades. Aprenda com Bartimeu. Infeliz é o homem que se retrai diante da dificuldade. E faça a seguinte postura: mova a sua montanha pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bartimeu moveu a sua montanha, moveu o seu impossível pela fé que ele tinha no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer algo para você nesta noite, meu irmão. Você pode até estar mal, mas você pode ficar milhões e milhões de vezes melhor do que você se encontra nessa noite, se você crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode estar
mal, mas pode ficar 1000 vezes melhor do que você está nesta noite. E eu pergunto, você crê nisso? Você crê nisso que eu acabei de falar para você? Por que, pastor? Eu posso ser melhor? Ou porque nós podemos ser melhores nessa noite? A grande verdade, meu amado irmão, é que o crente no Senhor e Salvador Jesus Cristo, todo crente, todo verdadeiro cristão, possui um instrumento que pode operar esse milagre. O crente no Senhor e Salvador Jesus Cristo pode operar esse milagre. Que milagre, pastor? De modificar a sua vida, transformar a sua vida pela fé. Hebreus capítulo 1, capítulo 11, versículo 1, de Hebreus 11, versículo 1, fala acerca desse instrumento que nós possuímos que pode operar esse milagre. Hebreus capítulo 1, versículo 11 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Amém, irmãos? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Amém, meus queridos? Entendam, meus amados irmãos, o que você espera nessa noite? O que você espera? Nós lemos nessa narrativa que a fé é a convicção das coisas, é a certeza das coisas que se esperam. Se você espera algo nessa noite pela fé, você tem a certeza que você vai alcançar. E fala muito mais, diz que é a convicção de fatos que você ainda não vê. Eu ainda não vi, mas eu tenho a convicção que em Cristo eu posso alcançar. Em Cristo eu posso contemplar essas maravilhas as quais o meu coração almeja. Entenda, meu amado irmão, uma realidade que faz parte das nossas vidas já há muito tempo que nós ouvimos acerca dessa realidade, dessa afirmação. Há quem afirme que a fé remove montanha. E eu venho acompanhando essa realidade desde a minha infância, que eu ouço esta palavra, a fé remove montanha. Então, meus amados irmãos, se a fé pode remover montanha, o que ela não pode fazer com as nossas vidas? Se ela pode remover uma montanha, dizer para a montanha, sai daqui, vai para ali, o que ela não pode fazer com a minha, com a sua, com a nossa vida? Entenda, meu querido, você precisa alcançar essa dimensão de vida com Deus. Deus chamou você para fazer a diferença com a sua vida. Deus chamou você para mostrar que verdadeiramente Ele existe, que Ele é poderoso para mudar realidades em nossas vidas. Precisamos entender e viver aquilo que Ele deseja que seja vivido por nós, meu amado irmão. Nessa noite, atente, meu amado irmão. Deus chamou você de uma vida a qual você vivia, trouxe você de uma vida de incredulidade, de uma vida sem convicção, para que você vivesse em novidade de vida. Tudo aquilo que era antigo na sua vida, Deus deixou para lá e trouxe você para uma realidade nova. Que realidade é essa, pastor? Viver pela fé. Acreditar que o Senhor está contigo em toda e qualquer situação. É isso que Ele nos chamou para viver. Nos tirou da vida acomodada a qual nós tínhamos, as coisas aconteciam e nós íamos levando e vivendo de qualquer forma. Ele nos tirou daquela condição e nos trouxe para vivermos além daquilo que nós vivíamos. Nos trouxe para vivermos para a fé.
E o que mais tem trazido, meu amado irmão, indignação ao coração de Deus nos nossos dias? O que mais tem trazido? O que mais tem trazido indignação ao coração de Deus é o seu povo viver como se não o conhecesse. Vivemos as nossas vidas como se não conhecêssemos Deus, é o que mais traz indignação para Ele. Eles são meus e vivem como se não me conhecem, como se não me conhecessem. Isso traz uma indignação muito grande ao coração de Deus. Entendam, há muita gente nos nossos dias vivendo assim. São de Deus, mas vive como se não o conhecesse. Como o pastor vive como se não conhecesse Deus? Vivem semelhante ao povo desse mundo. Vivem semelhante. Como pastor? Desanimado. Se quer saber de desânimo, basta trocar ideia, conversar com o povo desse mundo que não conhece Deus. E você vai ver o desânimo que acompanha a vida dessas pessoas. E isso traz uma indignação muito grande para o coração de Deus. Nos separou para vivermos uma vida e nós vivemos outra totalmente diferente. Uma vida sem esperança. Se existe algo que nós podemos bater com firmeza, com certeza, é a falta de esperança que há no coração do povo desse mundo. O povo vive sem esperança. Entenda, se fosse para nós nos conformarmos, fosse para nós vivermos nessa dimensão, Deus não teria o trabalho de nos chamar, de nos tirar daquele mundo e trazer para a realidade dele. Deus não teria esse trabalho se fosse para nós continuarmos vivendo nessa dimensão. Deus nos chamou, meu amado irmão, para uma vida sobrenatural. E o dia que nós verdadeiramente alcançarmos essa condição de vida que Deus nos chamou para que nós vivamos, quão maravilhosa será a nossa vida. Quão maravilhosa será a nossa vida. Deus nos chamou para viver uma vida sobrenatural. Nos chamou para viver uma vida acima das nossas limitações humanas. Nos chamou para viver uma vida acima das nossas limitações humanas. Como que eu posso explicar essa limitação humana? Eu vou trabalhando, vou fazendo e de repente, humanamente falando, não tenho mais o que fazer. Já fiz tudo, não tem mais jeito, não tem mais solução. E quando eu fui arrancado do mundo para vir para Cristo, Ele me chamou para ultrapassar essa situação. Entenda, meu amado irmão, Deus nos quer transpondo a nossa barreira pela fé. Ele nos quer transpondo as nossas barreiras pela fé. Por isso, nesta noite, o título dessa mensagem é: mova a sua montanha pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não cultive essa montanha, mas mova a sua montanha pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Tudo o que Cristo deseja é a sua alegria. Nós pregamos isso domingo próximo pela manhã. Pregamos isso domingo pela manhã. Tudo que Deus deseja é a sua bem-aventurança. Deus quer que você seja alguém bem-aventurado, porque lá no céu já está tudo pronto. Mas Ele quer que aqui na terra você seja bem-aventurado, meu amado irmão. Maior do que o que estamos precisando é o que nós já recebemos. Quando eu digo que está tudo preparado no reino de Deus, eu digo para você que maior do que o que nós estamos precisando é aquilo que nós já recebemos. Precisamos atentar muito nessa realidade. Vamos até o livro de Lucas, Evangelho segundo São Lucas, um pouquinho lá.
pouquinho mais atrás, Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo de número 32. O que diz o versículo de número 32 de Lucas 12? Diz o seguinte: não temas, ó pequenino rebanho. Não temas, para a gente não viver medroso, amedrontado por aí. Por quê? Porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Nós já recebemos. Como eu já dizia, maior do que aquilo que nós estamos precisando, daquilo que nós estamos pedindo, é o que o Senhor já nos deu. É o que nós já recebemos, o reino de Deus. Nós já recebemos o reino de Deus, por isso nunca podemos aceitar o viver como o povo desse mundo. Como pastor acomodado, vivendo como se o povo, assim como o povo desse mundo procura viver a sua vida. E como pastor, o mundo tem procurado viver. Como tem sido a vida do mundo? Para o mundo, para toda dificuldade, há um limite. Toda dificuldade que se levanta, há um limite. Levanta-se uma dificuldade na saúde, há um limite. Levanta-se uma dificuldade na família, há um limite. Levanta-se uma dificuldade nas demais áreas da vida, sempre há um limite para o mundo. Tudo depende do homem. Tudo para o mundo depende do homem. E por causa disso, o mundo vive uma vida infeliz. Por que eles vivem dessa forma, pastor? Por que o mundo vive dessa forma? Não existe mais esperança para eles. Para o mundo não existe mais esperança. Muitos já se entregaram por chegarem aos seus limites, por estarem vivendo no limite. Quando chega ao limite, acabou a esperança, não tem mais jeito. Mas nós não fomos assim. O Senhor não nos trouxe para vivermos essa vida. Ele nos arrancou da condição a qual nós vivíamos para vivermos uma vida nova, uma vida diferente, uma vida pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. De maneira, meus amados irmãos, que o nosso limite é o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Na minha saúde, na minha enfermidade, sabe qual é o meu limite? O meu limite é o Senhor Jesus Cristo. Os problemas que eu enfrento na minha família, sabe qual é o meu limite? O meu limite é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os problemas que envolvem a minha vida em todas as áreas, o meu limite sempre é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque Ele me chamou para viver essa dimensão de vida. Ele te chamou para viver essa dimensão de vida. Por quê, pastor? O Senhor dos Exércitos, Ele é o nosso limite. Entenda. E se Ele é o nosso Senhor do limite, nele não tem limite. Para o Senhor não há limite. Para Ele não há limite. E que para Ele não há limite, se nós somos os seus servos, nessa noite, precisamos entender que nós estamos nele. E nele não há limite. E se não há limite nele, também não há limite para nós. Amém, irmãos? Aleluia. Nós precisamos crer que Jesus pode mudar realidade em nossas vidas. Não podemos nos acomodar como os demais homens. Porque assim fez Bartimeu. Qual era a realidade de Bartimeu, meu amado irmão? Qual era o viver de Bartimeu? Até conhecer o Senhor Jesus Cristo, Bartimeu era um homem infeliz. Ele era
um homem infeliz, sem qualquer expectativa. Cheio de problema, cheio de lutas. Bartimeu era um homem cego. Bartimeu era um homem mendigo. Quer situação pior do que essa? Bartimeu vivia uma vida oposta à vida que ele desejava viver. Era assim a vida de Bartimeu, vivendo o oposto do que ele desejava viver. E como é a sua vida? Como está a sua vida? Será que é verdadeiramente o que você desejava viver? É claro que nós não estamos aqui para exagerar, para abrir os nossos lábios e dizer, Deus me dá isso, me dá aquilo. Não é isso que eu estou dizendo. Bartimeu estava vivendo uma vida infeliz porque ele era cego e mendigo. Está vivendo totalmente o oposto do que ele desejava viver. E como que você tem desejado viver? Meu amado irmão, Jesus está aqui no nosso meio nesta noite. Pode acontecer a mudança na sua vida para a honra e para a glória dele. Bartimeu era alguém que vivia uma situação que a situação incomodava. Estava acomodado com a situação que ele vivia. Entenda, por mais tranquilo que possa ser o homem, por mais tranquilo que você possa ser, por mais que você tente passar uma realidade diferente para outras pessoas, a adversidade, ela incomoda. Se você está vivendo uma adversidade, você está incomodado por dentro. Algo está incomodando a sua vida e era assim que Bartimeu estava vivendo. A vida de Bartimeu era essa há anos e anos na sua vida. Ele estava sofrendo há anos por ser cego e por ser mendigo. Com tranquilidade nesta noite, eu pergunto, quantos não são os Bartimeus aqui nesse lugar? Aí onde você está, lá, Estados Unidos, Europa, aonde que você está alcançando a nossa voz. Quantos não são os Bartimeus? Nós podemos ver dois tipos de Bartimeu. Primeiro, um Bartimeu sofrendo por uma adversidade há anos em sua vida, porque essa era a condição dele. Sofria há anos na sua vida ali, à mercê das migalhas, das esmolas, as quais as pessoas lançavam para ele. Era o dia inteiro, a noite, o dia todo, ele ali, à mercê das outras pessoas. E a pior condição de vida que um ser humano pode ter é o viver na dependência de outras pessoas. Viver a dependência daquilo que outras pessoas podem fazer para com a sua vida. E por que, pastor, que essa é a pior condição? Porque hoje alguém está de coração aberto, então a pessoa vai abençoar você, vai fazer por você. Mas amanhã a realidade é outra. Amanhã aquela mesma pessoa que está com o coração aberto pode não estar. E não fazer por você aquilo que você almeja que faça. E assim era a vida de Bartimeu. Ao esmolar todos os dias, essa era a realidade da sua vida. E nós podemos ver também um outro Bartimeu. Um outro tipo de Bartimeu. Sofredor por uma adversidade que estava na sua vida. E a segunda realidade que nós podemos ver de Bartimeu é que ele era cego para a solução do seu problema. Ele era totalmente cego para a solução do seu problema. Pois ele só conseguia enxergar a adversidade. Só conseguia ver dificuldade. O cego, ao contrário de nós, o cego só enxerga dificuldade. Entendeu, irmão? O cego só enxerga dificuldade.
Não há uma facilidade enxergada por um cego. Ele só enxerga a dificuldade. E mais, tudo o que houve, tudo o que ele ouvia a respeito do seu caso, do seu problema, era que não adianta. Não adianta, meu irmão. Você não vai mudar. A sua vida não vai mudar. A sua vida não vai transformar. Isso é a conversa, você não vai transformar. O seu caso não tem mais jeito. Não tem mais solução. Não vai dar certo. Não adianta que não vai dar certo. E assim ele vinha seguindo a sua vida. Quem sabe não é assim com você também? A sua situação, o seu problema, se apresenta para alguém. E esse alguém diz para você, não adianta, isso aí não adianta, não tem jeito, meu irmão, não adianta, não adianta. Não tem jeito para você. A palavra para você é sempre essa, não adianta, não tem jeito, não vai dar certo, e muitas vezes é o que você absorve. Porque tantas palavras nessa dimensão para com a sua vida, muitas vezes é isso que você absorve. Eu quero dizer algo para você, meu irmão. Jesus está aqui nesse lugar, nesta noite. Eu digo isso para que você reaja, para que você tome uma postura, para que você reaja. Jesus está aqui nesta noite. O que eu posso dizer para você nessa noite? Dizendo que Jesus está aqui. O que eu quero dizer para você nesta noite? Bartimeu, meu amado irmão, mesmo na sua cegueira, preste bem atenção, mesmo naquela cegueira, Bartimeu, ao sentir Jesus, ele viu nele, não nele, mas ele viu pela fé no Senhor Jesus Cristo a solução para com a sua vida. Ele viu que no Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele pela fé poderia remover aquela montanha que o acompanhava há muito tempo na sua vida. Aquela montanha que acompanhava ele viu que poderia removê-la no Senhor. Estava tão desanimado, ou melhor dizendo, ao perceber que ali estava o Senhor Jesus, ele estava tão determinado que começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sem temer as pessoas que estavam do seu lado, sem temer as pessoas que estavam ali, rodeando o Senhor Jesus, sem temer as pessoas que estavam ali, em volta do Senhor Jesus, ele clamava em alta voz: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Apresentava para Jesus a sua condição, apresentava para Jesus a sua luta, apresentava para Jesus aquilo que estava importunando a sua vida. E isso era a sua cegueira, e ele apresentava a sua cegueira para Jesus. Meu amado irmão, Bartimeu enfrentou um problema que muitos de nós enfrentamos nessa realidade. E qual o problema que Bartimeu enfrentou? Muitos dos que ali estavam nem se importavam com Bartimeu. Muitas daquelas pessoas que estavam ali, aquela multidão que ali estava, não estava nem aí para a vida de Bartimeu, para o sofrimento o qual Bartimeu estava enfrentando. E ao ouvi-lo clamar o socorro para Deus, dizia para ele se calar. Cale-se, não tem saída, não tem solução para com a sua vida. Cala a sua boca, deixa o mestre à vontade. Tentando desanimá-lo, tentando dizer para ele que não tinha mais jeito, não tem mais solução. Meu amado irmão, a grande verdade é que a palavra de Deus está sendo pregada nesta noite. E sempre
que a palavra de Deus é pregada, há instrumentos do diabo, que sopram, ficam soprando nos seus ouvidos, dizendo para você que não é isso, que não tem solução, que não tem jeito, que não tem saída, que não adianta. Isso é o sopro que vem dos nossos ouvidos quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus. E quem sabe não é isso que você está ouvindo nesta hora. Um soprar do adversário dizendo para você que o seu caso não tem jeito, que o seu caso não tem solução. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui. Jesus está no nosso meio. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos impossíveis. Ele pode mudar, Ele pode abençoar a sua vida. Não estou dizendo que Ele veio a esse mundo com esse propósito. Ele veio a esse mundo com a finalidade de mudar a sua vida e solucionar todos os problemas. Não, Ele não veio nesse mundo com essa finalidade. Mas Ele está aqui nessa noite e você pode clamar a Ele. Ao clamar a Ele, quem sabe você não pode sair daqui totalmente diferente. A grande realidade era que as pessoas diziam para que Bartimeu se calasse, porque o problema não era delas. Não era elas que enfrentavam o problema. Então, por causa disso, elas ficavam dizendo para ele calar a boca, que não tinha jeito, que não tinha saída, que não tinha solução. Quem sabe essa não é a realidade que move a sua vida? As pessoas estão dizendo, essas vozes estão dizendo para você que não tem jeito, que não tem solução. Mas só estão dizendo porque não é elas que estão vivendo a situação. Você pouco importa para elas. Elas não estão nem aí para você. Mas Jesus está contigo nesta noite, em toda e qualquer situação. Bartimeu, ao contrário de muitos irmãos, quando ele ouvia aquela voz dizendo para ele que não tinha jeito, que não tinha solução, aí é que ele clamava mais ainda. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, não tem jeito, não tem solução. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava cada vez mais. E qual foi o resultado? A fé de Bartimeu moveu a montanha da sua vida. A fé que passou a acompanhar a vida de Bartimeu, quando ele encontrou Jesus, mudou totalmente a sua vida. E aquela montanha que estava assediando a sua vida, caiu por terra. Bartimeu, assim como ele falou com Deus, aconteceu com a sua vida. Jesus chamou Bartimeu e disse, vem cá, o que tu queres que eu te faça? O que queres que eu faça? Bartimeu abriu seus lábios e confessou para Jesus, mestre, que eu possa ver, que eu torne a ver. E Jesus disse para ele, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Mova, meu irmão, mova a sua montanha pela fé no Senhor Jesus Cristo. Não é pela fé no pastor Pedro, não, irmão. Não é pela fé na pessoa que está com você aí do seu lado, não. É pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele sim é poderoso para mudar a realidade na sua vida. A montanha de Bartimeu era a cegueira que o incomodava, que o impedia de viver, que limitava ele. Em toda e qualquer situação, ele era totalmente diferente dos demais homens. Por quê, pastor? Sem recursos, sem condições para viver. Essa era a realidade de Bartimeu. A montanha dele. Mas ele enfrentou a montanha dele pela fé no Senhor Jesus Cristo e moveu aquela montanha da cegueira para a honra e para a glória do Senhor. Jesus
é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Jesus não muda. Assim como ele se compadeceu de Bartimeu, ele se compadece de cada um de nós. Tem misericórdia de cada um de nós. Prega o evangelho para com as nossas vidas, para que nós ouçamos a sua palavra, nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos para ele, para a salvação da nossa alma. Ele prega, mas ele também ainda realiza impossíveis. Ao ser colocado perante ele, ele não endurece. Muito pelo contrário, ele abre a porta e abençoa as nossas vidas. Qual é a sua montanha, meu amado irmão? Qual a sua montanha? Será que a sua montanha é um obstáculo que é tão grande que tem impedido você, ou que tem levado você a entender que não tem jeito, que não tem solução, que não tem saída? Qual é a sua montanha? A montanha de Bartimeu fez com que ele clamasse mais e mais até ser ouvido por Jesus. E o que eu digo a você nesta noite: clame, clame ao Senhor Jesus. Clame. Aleluia. Em Isaías diz: clame a mim, eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e maravilhosas. E nesta noite estou dizendo para você: clame. Clame ao Senhor Jesus. Eu nada posso para com a sua vida. A pessoa que está aí do seu lado nada pode para com a sua vida. Mas o Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso que está aí com você nesta hora, Ele pode. E você, por exercitar a sua fé nele, você pode remover essa montanha para a honra e para a glória dele. Curve a sua cabeça, em sinal de reverência ao Senhor. Eu vou orar junto com você nessa noite maravilhosa. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, eu, ó Deus, antes de qualquer coisa, te louvo, ó Deus, te agradeço pela oportunidade merecida a qual o Senhor me concede nesta noite. Ó Deus, de ouvir, ó Deus, a tua palavra, de entender, ó Pai, que tu és um Deus que se compadece, ó Pai, dos seus. Que tu és um Deus, ó Pai, que antes da fundação do mundo detém, ó Pai, ó Deus, o controle de tudo em nossas vidas. E nós, ó Pai, nos colocamos nesta hora perante o Senhor, pela fé, ó poderoso Deus. Colocamos perante o Senhor essa montanha, colocamos perante o Senhor essa barreira, colocamos perante o Senhor essa muralha que se coloca em nossas vidas, que tem, ó Pai, de uma certa forma nos privado, impedido, ó Pai, a felicidade, a alegria em nossos corações. Muitos rostos, ó Deus, estão chorando, ó Pai, estão chorosos, ó Deus, por causa da montanha, por causa da barreira, por causa, ó Pai, da muralha. Mas nós, ó Deus, nesta noite, pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos à tua disposição e clamamos, ó Pai, faça a tua vontade, ó Deus, em nossas vidas. Faça, ó Deus, a tua vontade em nossas vidas, nesta muralha, nesta montanha, ó Pai, nesta barreira que se levanta e se levantou contra nós. Opere, ó Deus, o impossível em nossas vidas. Venha fazer, ó Deus, a tua vontade e o teu querer. Ó Deus, muitos estão com essa barreira, ó Deus, há anos, ó Pai, há anos de sofrimento, há anos de luta. Outros, ó Pai, não há tanto tempo, mas que estão vivendo, ó Deus, algo que tem incomodado o seu coração.
Manifesta o teu poder, tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós, ó Pai, cremos que tu podes realizar, que tu podes operar, e colocamos perante de ti a nossa causa. Manifesta o teu poder, é o desejo dos nossos corações, e nós, os teus servos, ó Pai, com alegria nós te louvamos antecipadamente, porque não depende do seu realizar, do teu fazer. Nós sabemos que tu és o nosso Senhor. Nós entendemos nesta noite que o que mais nós precisamos, o Senhor já nos deu, e estamos colocando perante o Senhor essa nossa necessidade, esperamos a tua misericórdia, mas antes de qualquer outra coisa, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Salvador, e por causa disso, nós te agradecemos, te louvamos, ó Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém e amém, aleluia, obrigado, Senhor, glória a Deus, aleluia.